Bom dia, pessoal. Essa é a minha videoaula, elaborada para o nosso curso e também sobre o assunto ângulo, um assunto do sexto ano. Pois bem, após me apresentar para a turma, aqui no caso, através de um slide, apresentaria o conteúdo a seguir e passaria a definir ângulo. Ângulo é uma região no plano delimitada por duas semirretas de mesma origem, como mostra aqui essa figura. Essa figura aqui ela é composta de duas semirretas, que é a semirreta que vai de O até A e segue, e de O até B. O espaço entre elas é o que a gente chama de ângulo. E a forma de escrever um ângulo, que a gente chama de notação. A notação correta seria essa descrita aqui, AOB. Lembrando que a letra O ela é o vértice desse ângulo, ela tem que ser escrita de outra forma, ou seja, isso que destaque ela. Por isso que ela tem esse circunflexo em cima do O. Se não houvesse esse circunflexo, a gente entenderia, na matemática, a gente entenderia que fosse um triângulo. E para separar de triângulo, a gente coloca esse circunflexo. Ou seja, ele vai indicar que é um ângulo e que também a letra do meio significa o vértice desse ângulo. Lembrando que os lados AO e OB são as semirretas e os lados do ângulo. Esse ângulo aqui, como vocês podem ver, o ângulo AOB mede 30 graus. Transferidor, ou melhor, ângulos e transferidor. Medimos ângulos com o auxílio de um transferidor. Temos aqui dois tipos de transferidor. À esquerda um de 180 graus e à direita um de 360 graus. Esses transferidores eles são distribuídos em graus e esses pontinhos mais fininhos ainda são os minutos de graus. São assuntos de outras séries, Elementos de um transferidor e exemplos. Vimos aqui essa linha vermelha aqui embaixo que passa no 180, passa aqui pelo O, e segue passando em cima do zero, a gente chama ela de linha de fé, como vocês podem ver aqui embaixo. Ela é a origem onde a gente começa a calcular um ângulo. No início aqui, do lado direito para o lado esquerdo, temos a letra A, O e C. Essas três letras ela delimita um ângulo. Que a gente observar, vai do 0, 10 até o 20, é interceptada pela linha vermelha, a semirreta OC. Ou seja, esse ângulo é o ângulo de 20 graus, como vocês podem ver aqui à esquerda. O ângulo AO e... que letra é essa, meu Deus? D. O ângulo AOD mede 70 graus. Basta observar, de novo, a contagem começa aqui do 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70. Ou seja, esse ângulo mede 70 graus. E assim por diante. Por exemplo, o ângulo AOG vai do 0 até na letra G, lá quase do outro lado, do lado esquerdo. Mede 150 graus. E o último aqui, AOB, é todo o transferidor. Vai do 0, dá a meia volta, chega no 180, ou seja, 180 graus. Temos aqui um outro exemplo. O ângulo BAC mede 50 graus, ou seja, vai da linha 0, lembrando que o 0 aqui está sobreposto ao 180. 180 e o ângulo 0 é uma posição só. Lembrando que o transferidor eles têm duas graduações, uma no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, vai do 0, aqui está o 10, 20, 30, 40 e 50. 50 graus. Mais à frente, temos aqui três exemplos de ângulos, o ângulo de 45 graus, olha como é feito, como é medido. O ângulo de 90 graus e o ângulo de 120. O ângulo de 120, a linha de ferro, ele começou a ser medido do lado esquerdo para o direito. Para medir ângulo, não importa a posição que esteja o desenho,
basta encaixar o transferidor. A linha zero do transferidor tem que encaixar em uma das semi-retas. Temos aqui um exemplo de atividade que a gente poderia depois solicitar para os alunos. Medir, né, como aqui tá fácil, o transferidor está sobreposto a uma folha com essas marcações. O ângulo AOB, AOC, AOD, né, AOE. Cada um tem a sua respectiva medida. Temos aqui mais exemplos que a gente poderia solicitar para o aluno. E aqui tem ângulos e suas utilidades. Temos aqui uma escada, né? A parte de baixo aqui, ó, muito afastada da parede. Essa aqui bem próxima, né? Na escada 2, escada 3, escada 4. Qual seria a adequada aqui? O mais adequado aqui, ó, a gente pode observar que seria a posição 2. Ou seja, até em colocar uma escada, a pessoa tem que saber qual é o ângulo correto para se colocar uma escada. Do outro lado, a imagem do lado direito, eu tenho um lançamento de um míssil, né? Olha o ângulo que ele é lançado. Por que será que ele é lançado nessa posição? Porque qualquer projétil estando lançado no chão, para ele ir mais longe, ou seja, com mais eficiência, ele tem que obedecer esse ângulo de 45 graus para ir mais longe, né? E depois disso, passaria aqui a apresentar o GeoGebra e mostrar aqui também as facilidades que a gente pode ter, mostrando aqui, ó. Cliquei aqui em ponto, vou criar aqui duas semi-retas, que é o que a gente precisa para apresentar um ângulo, né? Eu vou aqui em semi-retas, eu clico no A e no C, não foi dessa vez, A, cliquei o ângulo errado, mas não importa. Clico no A e no B. Na verdade, gente, foi até bom dar errado, que aqui eu vou apagar aqui. Não deu muito certo, mas eu vou apagar aqui. Esse aqui não deu certo. Voltando de novo, ó, vou no ponto onde eu quero, exatamente aqui. Agora eu vou lá na semi-reta. Não foi planejado esse erro. E clico aqui no C. Pronto, eu tenho duas semi-retas. A semi-reta AC e a semi-reta AB. E agora, onde é que está o ângulo? Eu venho aqui em ângulo. Tá lá para cima. Venho aqui em ângulo e clico no C, clico no A e clico no B. Tá aqui, ó, 53 graus. Aí eu venho aqui, ó, em mover, que é o mais legal dessa ferramenta. Clico aqui para a imagem ampliar, né? E aqui, ó, como eu cliquei lá, posso mover. E aqui a alteração do ângulo também vai se alterando conforme eu vou malinando aqui. Olha aí, ó. Lembrando que aqui pode ser em qualquer posição que você queira trabalhar. E exigir do aluno, o aluno depois tendo conhecimento dessa ferramenta, ele também pode apresentar qualquer ângulo que você possa pedir para ele. Posicionando aqui no ângulo de 90 graus. Olha aí. Olha aí, um ângulo de 90 graus. Essa para o aluno apresentar, né, diversos tipos de ângulos que ele vai conseguir com certeza aqui. E aqui existe diversas maneiras da gente trabalhar. Inclusive com propriedade de triângulos, que é um assunto para as séries, né, 7º e 8º ano. Né? E assim eu concluo aqui minha videoaula. Obrigado a todos.